About 120 years ago, we started building an industrial system that created the world as we know it. This cycle gave us roads and cars and buildings and modern healthcare and everything else in our modern world. And a key piece of it is you need employees who will do what they are told. Because if you have people who you can hire as cheap as possible, who follow the manual, you can replace them if they don't do what you say. And so that increases your productivity. We created school to indoctrinate people to be cogs in the system, to ask if it will be on the test, to do what they're told. And the magic of your publishing company is you guys have decided you can do better than that. O futuro do trabalho é sobretudo uma fantasia. É uma ideia do tempo presente projetando um futuro que vai ser diferente de agora, mas com elementos que são afetivamente relevantes nos dias atuais. Nós estamos num tempo onde a inteligência artificial, a automação está chegando num nível absurdo, tá? Onde tudo que é muito operacional, tudo que é muito repetitivo, facilmente pode e vai ser absorvido por tecnologia de um modo geral. Até porque se a gente fosse comparar 20, 30 anos atrás, hoje um aplicativo faz o que uma equipe inteira fazia, ou até mais. Hoje o Brasil nós temos ainda um gap de mão de obra qualificada no Brasil. Não estou falando de forma generalista, claro que não dá para especificar alguma coisa, mas de forma generalista a gente tem hoje uma falta de mão de obra qualificada em alguns setores e em algumas práticas. O futuro dos empregos, às vezes, é até assustador, né? Porque com a tecnologia avançando, a inteligência artificial avançando, quem não for raro vai perder seu espaço. The reason you don't know how to start is because you want a guarantee. And the reason you want a guarantee is because you're thinking like a cog. Então a verdade seja dita, desde que o mundo é mundo, o ser humano desenvolve uma capacidade e vem a tecnologia e toma aquela função. Só que é claro que quando a gente começa a falar de quando éramos nômades, foi um espaçamento muito maior do que as mudanças que vêm ocorrendo agora. Então, naturalmente, isso traz um desafio muito grande para a gente. Qual é o nosso espaço? Como fazer para não ser substituído pelos robôs? Tenta fazer, se tem um celular, um iPad. Sem o iPad, tenta fazer uma conta de 372 vezes 24,2. A calculadora já é um robô que poderia ter nos substituído, mas pelo que eu saiba, a maior parte de nós usa a calculadora e vai ser substituído por ela. Nos dias atuais, uma das questões principais da gente, um dos grandes tópicos, é o da substituição do fazer pela máquina. Independente da máquina ter os seus algoritmos, os robôs conseguirem aparentemente pensar e tudo mais, ainda tem o fator humano. Mas achar que o futuro do trabalho é o futuro de uma tecnologia disruptiva que vai nos alienar do mundo e nos colocar numa posição subserviente é uma ingenuidade e é sobretudo um tema dos nossos dias. É evidente que existem tecnologias que chegam e que alteram rapidamente a realidade. Se você adota um comportamento de comodismo, se adota um comportamento de terreno conquistado,
você vai ver que soluções novas virão e elas se incorporarão. A inteligência artificial, os chatbots cada vez sendo mais humanizados, chega a ser até impressionante. E aí as pessoas que simplesmente fazem um trabalho mecânico, da mesma forma que lá atrás os empregados de fábricas perderam o seu espaço para robôs, hoje em dia os robôs estão entrando também nas funções operacionais mentais. O futuro dessas transformações não é um futuro de operadores de máquina. Essa é uma fantasia dos dias atuais. Se a gente olhar do ponto de vista estatístico, as profissões mais ameaçadas são justamente as profissões que estão nas cadeias gerenciais, inclusive os operadores, ao contrário do que pensa o senso comum. E uma máquina, ela só resolve um problema do outro a partir do momento que tem um humano ou uma humana programando, fazendo uma versão beta, gama, delta, quer dizer, indo muito para frente no software. A gente não está usando aquela tela da Amazon de 1994 quando a gente faz um pedido. Então, nós humanos temos que ser sempre beta, a gente continuar se desenvolvendo. A gente fala da automatização, da robotização, mas onde está o fator humano mesmo, né? De você se relacionar, de você estar conectado com o outro. Então, o que o ser humano precisa é lembrar que o papel dele de contribuição, de geração de valor e que está se transformando. Se ele continua achando que é apenas a execução, apenas o operacional, ele vai ter atividades que ainda vão comportar isso. Por quê? Porque a sociedade não muda estalando o dedo. So traditionally we would have gone to university or to college or worked in a company. But actually the world of work is very different now. O que eu noto é que antigamente, com um mundo que era muito mais lento do que é hoje, muito menos complexo, você conseguia traçar planos de carreira de 10, 15, 20 anos, porque o mundo mudava mais devagar, então aquele plano era eficiente por muito tempo. Então esse mundo em rede, esse mundo rápido, esse mundo da tecnologia, esse mundo que é pior do que VUCA, BANI, esses termos, para mim é um mundo que simplifica demais essa complexidade. É complexo. A gente tem que lidar com a complexidade, tem que lidar com não entender. Acho que esse é o mundo. A armadilha da mente é que nosso cérebro está sempre buscando o quê? A previsibilidade, a ordenação no mundo hoje cada vez mais caótico. A sensação que eu tive é das pessoas de que elas querem mudar, mas que algo ali nelas, talvez a parte mais selvagem do cérebro delas, diz que não, que isso não é possível e que isso não está ao alcance. Foi quando eu busquei horizontalizar a minha carreira. Falei, aqui não tá rolando, eu vou para outro lugar. Como é que eu saio da estagnação? Do lugar em que eu estou e onde eu não sou feliz, qual que é o meu próximo passo? As pessoas precisam se adaptar. As pessoas precisam aprender essa nova realidade de uma forma que elas não fiquem fora. Há espaço, será necessário transformação, não terá espaço para comodismo. A partir daí, no mundo que muda tão rápido, as empresas devem mudar mais rápido, até porque as que não mudarem ficarão pelo caminho. Faz com que algumas pessoas tenham que se redesenhar, porque você não vai ser a mesma coisa numa carreira, aquela história de carreira que a gente tinha, não existe mais dessa forma. E carreira vem do latim carraria, que quer dizer um caminho estreito. E tudo que eu vejo que as pessoas que não são atropeladas pelo futuro, que na verdade criam o próprio futuro, que ficam independentes do governo, do RH, do cenário macroeconômico global, do headhunter ligar ou não, o que elas fazem é o contrário do caminho estreito. Então, com isso, devemos mudar de carreira pelo menos de 4 a 6 vezes ao longo da vida. Então, talvez quem está aqui nos assistindo pode estar pensando, puxa, tem uma mudança de carreira vindo. Vamos ter que nos acostumar, isso vai ser mais comum. Eu fico assim, sempre lembrando daquela pessoa que fez, por exemplo, engenharia. Eu vou ser engenheiro pro resto da vida. Não vai mais. Por quê? Você vai ter mais vida do que o que comporta uma única carreira. Então é uma oportunidade para as pessoas repensarem em múltiplas atividades, poderia se chamar carreiras. Então eu faço a analogia que o plano de carreira era como aquele antigo GPS Garmin, que não importa o que acontecesse, as rotas eram fixas.
Hoje a gente está muito mais para um Waze. A gente vai ouvir um recalculando algumas vezes, hora ou outra vai dar um frio na barriga porque a gente não sabe se aquele é o melhor caminho, mas uma coisa é fato, vai ser muito mais dinâmico, vai ser muito mais aprendizado, muito mais descoberta. Algumas pessoas já perceberam isso e eles falam, nossa, eu tenho várias carreiras, não é uma única carreira. Por quê? Porque não é mais um único caminho. Porque o grande aspecto é que a gente não é treinado para ver todas essas opções. Eu mesmo, há mais de 15 anos, quando eu me tornei headhunter, eu nunca imaginei ser headhunter. Por quê? Porque eu não tinha nenhum headhunter na família. Então, a gente também começa a ter uma base do que a gente pode ser com base no que a gente enxerga. Então, como que a gente demonstra essas possibilidades para que as pessoas entendam a realidade e, a partir daí, também entender o que é o dia a dia desses profissionais em cada uma dessas áreas. O que motiva? O que faz um profissional ser diferenciado, o que realmente são os desafios dessa profissão, e a partir daí você consegue ter um melhor entendimento para construir o seu plano de carreira. Each of us has the levers, the tools, the ability to actually do something that matters, something that people would miss if they were gone. I call those people linchpins. Então tem muita gente que faz o mínimo necessário e fala, já tá feito, fiz o que tinha que ser feito. Não, essas pessoas colocam alma em tudo que elas fazem. Hoje, além do resultado em si, a jornada desse colaborador até entregar o resultado e as pessoas e o que ela deixou ao longo do caminho passa a ser tão ou mais relevante do que o resultado em si. As pessoas elas não ganham pela sua importância, elas ganham por sua raridade. Porque colocar uma pessoa que de fato seja importante na tua engrenagem, na tua operação, todas são importantes. No final das contas, né, todo mundo tem o seu grau de importância. Para se tornar uma peça-chave dessa engrenagem ou para se manter por mais tempo, eu acho que você precisa se tornar necessário. I don't think you can convince someone to become a linchpin. I think that when you describe what you are looking for, some people say, finally. Some people who have deep within them have always wanted to do work that matters will eagerly sign up for it. O que eu noto é que hoje a gente vive cada vez mais a era da escolha. Então você passa a ser uma pessoa livre. Depois, a partir daí, o componente de experimentação. Você tem que ser curioso. Quanto mais eu me proponho a conhecer o que existe no mundo, maior a chance de eu esbarrar com algo que me dá o clique e fala, é isso. O propósito é aquilo que quando a gente estiver prestes a deixar esse mundo, o mundo vai ter a mais pelo fato de eu ter passado por aqui. So our opportunity is not to do the most famous, highest paid, fanciest job. A gente começa mirando no sucesso e depois a gente tende a ir para o significado. Não importa qual idade as pessoas estão procurando deixar o mundo melhor. They do emotional labor. That part of the deal for a cog is not only do we give you the manual, but if it doesn't work, you're off the hook. Emotional labor is when a human shows up and has to bring this feeling along. They have to do it when they don't feel like it. They have to dance with the fear. They have to understand that they're an imposter in that moment and feel it. That's why most people resist being a linchpin, but that's the best part, is the butterflies in your stomach before you go on stage. Acho que essa é a chave que vai abrir todas as portas que você precisa. O sucesso é padronizado, todo mundo te diz o que é. O significado você tem que encontrar o seu. Mais importante é que você tem que encontrar essas coisas dentro de si. Sem colocar alma, não adianta nada. Das características que um funcionário peça-chave tem, o fato dele fazer porque ele quer ver a transformação do seu trabalho é talvez a mais relevante. Porque é quando o funcionário coloca o seu coração na sua atividade que você vê a diferença de resultado. Toda pessoa que quer fazer, ela naturalmente quer melhorar se ela não está fazendo bem feito. A partir do desejo da pessoa em realizar aquela transformação que é o seu trabalho, você vai observar uma série de outros dividendos, né? Uma série de outras
conclusões que acontecem desse comportamento. Então, o impacto humano é um deles. So if a sculptor and a musician and a painter are all artists, what does it mean to be an artist? That you just make something that's pretty? Because I think we can say somebody who's the best juggler in the world is also probably an artist. And so we go down a long list before we run out of people who are artists. So we should define it. And I think an artist is someone who is human, who is doing something generous and doing something that might not work. Então você precisa delas, desse perfil de pessoa, de profissional raro que vai te ajudar a empreender dentro do seu negócio. Ou as pessoas hoje em dia vão ser empreendedoras, ou vão ser intraempreendedoras, empreender dentro de uma outra empresa. Eu não vejo uma outra opção. É importante o profissional ele entender de que ele tem um papel, ele exerce uma função, ele tem um papel importante na empresa, e esse papel ele precisa da sua entrega, precisa das metas para atingir, mas por outro lado a curiosidade faz com que ele consiga ter uma visão muito mais ampla do negócio. E numa empresa o que mais acontece é isso, pessoas que acabam não conseguindo entender as entrelinhas do negócio e não conseguem se tornar raras porque elas ficam simplesmente focadas na operação, no que é desejado para elas, para a função delas, e não foca em algo externo. Those new ideas don't have to be pretty looking things. They are about innovation, and that is creativity. And I think everyone has that inherently within them. You get to do it all day. And you get to look at the manual and say, what's in this manual that I want to change and I want to put my name on? Essas pessoas às vezes começaram a trabalhar com a gente, estão poucos meses na empresa. Quando a gente identifica, a gente acolhe, porque são pessoas que vão ser fundamentais para o crescimento da empresa. É quase impossível você não crescer a partir do momento que você está colocando alma no que você faz. Mas a raridade é aquela pessoa que de fato consegue enxergar aquilo, muitas vezes de forma externa, entendendo os problemas, resolvendo o problema. E são as pessoas pensantes, as pessoas que têm capacidade de resolução de problemas, que vão ser as pessoas que nunca vão ser substituídas. E acho que o criar diferencial é você entender a particularidade daquele com quem você se relaciona, seja empresa, seja um grupo, seja um líder. E é aí onde você cria esse diferencial para ser, não sei se a palavra seria substituível mesmo, mas assim, para que você seja o escolhido. They're not actually irreplaceable, but it's close because they are choosing to be human and to show up in a way that is them, not to say, tell me what to do. A dificuldade é achar essas pessoas. Well, you know, if we think about a great musician like Miles Davis made more than 50 albums, and more than half of them were no good. And if he just kept making Kind of Blue over and over and over again, it wouldn't have worked. You have to say, there's a new thing I didn't explore. There's a new kind of musical style. There's a new group for me to play with. There's a new. And that is when we are encountering something we are learning about. E o aprendizado é a ferramenta para navegar nesse mundo de maneira plena, de maneira presente, aproveitando tudo que ele tem para oferecer. E esse é o grande desafio. Como é que a gente prepara alguém para a gente não sabe o que é? Então, ensinar essas pessoas a entenderem o que está acontecendo, se adaptarem rapidamente e, a partir daí, desenvolver as habilidades para conquistar o seu espaço. Então, essas mudanças de comportamento da sociedade fazem parte da necessidade de aprendizado ao longo da vida. Até então, esse conhecimento era passado. Olha, eu sei isso e eu vou passar para a próxima geração. A gente, na história da humanidade, nunca teve que treinar uma geração para algo que a gente não sabe o que é. Porque a gente percebeu a velocidade da tecnologia chegando perto da gente, via telecomunicações, via celular. A gente percebeu empregos novos que a gente realmente não conseguia nem compreender o que fazia. E a tecnologia permitiu troca, permitiu acesso a conteúdo. Então, essa mistura que fez Lifelong Learning renascer. Eu não tenho dúvida que Lifelong Learning é o princípio filosófico fundamental, eu não digo metodológico, eu digo filosófico mesmo, para quem quer ter uma vida rica de sentidos. Lifelong Learning, ou aprendizagem ao longo da vida, é um movimento global. O movimento começou nos anos 70, de estímulo
para que a sociedade, de maneira organizada, oferecesse oportunidades de aprendizagem que acontecesse durante toda a vida. Ah, não, mas eu não gosto de aprender. Cara, não tem essa de gosto ou não gosto. Todo mundo está aderindo a isso aí. Você precisa acompanhar a onda disso. O flow que está acontecendo exige que as pessoas aprendam muito rápido. Aprender dói. Desenvolver potencial dói. Mas é como um músculo. Você exige ele se sente, você não pode estourar ele, você precisa exigir dele e ele vai criando a tonificação necessária para você ir para o próximo estágio. Esse processo, ele é muito inteligente falado assim. Só que o que acontece é que as pessoas cansam de aprender também. Diminui o apetite e eu começo isso não está servindo para nada, para que eu vou aprender isso, para que eu vou fazer um novo estudo? É não entender o que está acontecendo no mundo. De maneira mais direta, um risco de emprego. Você vai ter empregos menos adequados ao seu nível de conhecimento se você não se adequar o tempo todo, se você não atualizar o tempo todo. Vamos ser francos. Boa parte das pessoas tem memórias traumáticas da escola. Quais são as coisas ali que te geravam mal-estar? Era a cobrança? Faça um processo que não tenha cobranças desse tipo. Era uma sensação de baixa autoestima? Procure os caminhos que te elevam e faça essas coisas todas e siga numa rota de aprendizado que no final das contas não vai ter nada a ver com aquela primeira e vai fazer você descobrir o aprendizado depois de adulto ou depois de velho. Essa é a moeda mais forte no mundo, é a capacidade de aprender. Mas não é aprender qualquer coisa, é aprender coisas que conversam com você. Eu acho que o aprender, ele tá muito do quanto você se pergunta como você é, de quem você é e como você quer ser. A todo momento você tem que estar nesse autodesenvolvimento. As pessoas que não se autodesenvolvem nunca vão chegar no patamar de ser essa pessoa rara numa empresa. Então, esse é um processo de revisitar as nossas habilidades. Que o fato dessas habilidades não serem mensuráveis não significa que elas não possam ser evoluídas ou melhoradas. E quem não estimular isso, quem não melhorar isso, vai ficar para trás. E por isso que é tão assustador. Cada vez mais essas coisas que antigamente eram simples, talvez a própria tecnologia está fazendo com que as pessoas percam. Que é essa humanização da comunicação, essa humanização de resolução de problemas, e está cada dia mais raro. É louco, porque o que antigamente era uma coisa muito mais comum de se encontrar, porque as hard skills em algum momento eram as complexidades, se inverteu completamente. Talvez as pessoas focaram tanto na hard skill que esqueceram a soft. É isso que eu acredito. A soft skill tem um papel fundamental de garantir que o hard skill, seu conhecimento técnico, tenha valor para o mercado. Porque a partir do momento que você tem uma soft skill, você consegue empacotar aquele conhecimento técnico para ser entregue da melhor forma. O que contrata, muitas vezes, é o hard skill. O que mantém e o que promove é o soft skill. Acho que o primeiro ponto, é importante a gente dizer que tem uma pesquisa da Michael Page que mostra que 91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas e depois demitidos por questões comportamentais. 91%. Você contrata a pessoa porque tem experiência na área, uma boa formação, depois acaba demitindo a pessoa porque, infelizmente, ela não tem os comportamentos adequados, não tem atitude, não trabalha bem em equipe. Sem dúvida, soft skill é fundamental para qualquer coisa, porque soft skill é a graxa que traz fluidez para a maioria das nossas interações e de relações. Lembrando que a gente vive cada vez mais no mundo conectado, no mundo colaborativo. Se você não tiver essas habilidades soft skill, você não tem a cola que te une com todo um ecossistema que está sendo moldado do mundo. Então pode parecer complexo o que eu estou falando, mas no final do dia o que a gente está dizendo é: se o mundo está cada vez mais complexo, eu sozinho não consigo ter um cérebro suficiente para lidar com toda essa complexidade. Eu não consigo ter um cérebro que sozinho vai conseguir competir com um conjunto de cérebros. Então, se eu não conseguir conectar o meu cérebro aos demais, eu não vou ter competitividade e atualização necessária para estar bem posicionado no mercado. Logo, os soft skills é o que nos ajuda a ter essa melhor conexão. O fato de ter habilidade social, de ter esse poder de transformar os ambientes em que a gente chega, faz muita diferença no corporativo. Muitas vezes o que vai fazer diferença é o seu comportamento. É a forma como você lida, é a forma como você se coloca nas relações, como você constrói esses laços e essas conexões.
Então, no final do dia, a gente fala muito mais de soft skills, e aí a gente volta para a questão de ser insubstituível, é que a pessoa, muitas vezes, ela deixa uma marca pelo resultado que ela entrega, relevante e importante, mas a marca que ela deixa como pessoa, numa organização, numa equipe, numa grande organização, numa pequena organização, ela é muito mais impactante e dificilmente você consegue substituir. Até porque eu vejo muita gente extremamente competente que não encontra o seu chamado lugar ao sol porque não consegue circular, se sentindo à vontade na sua pele na cena corporativa. A gente precisa comunicar aquilo que a gente sabe fazer, porque do contrário, as pessoas não portam bola de cristal e não vão saber o que a gente traz de valioso na nossa bagagem. But what I do need to know is I need to know how to be agile, to be intuitive, to have emotional intelligence, to be able to work collaboratively with people who've got hugely different skills from me and create something unique from those experiences. Então você entra pelo seu hard skill, que ele pode ser substituído por uma máquina, mas a questão do seu jeito de lidar, da curiosidade, como eu comentei, do interesse, do aprendizado, da ética, da honestidade, do trabalho cooperativo, o trabalho em equipe, da amizade, das relações que você constrói, eles não são mais diretamente ligados à máquina, eles são ligados ao ser humano. A outra parte dessa verdade é que a gente evolui para uma tendência a contratar cada vez mais aquilo que está ligado a soft skills, aquilo que está ligado à empatia, ao relacionamento humano. Porque o relacionamento humano não tem só sentido pragmático. Achar um engenheiro que consiga desempenhar uma função XYZ não está difícil. O difícil está achar um engenheiro que tenha essas competências técnicas, mas tenha competências soft skills, de liderança, de gestão de pessoas, de gerir um time ou de lidar com pessoas do time, trabalhar em conjunto, trabalhar em equipe, entregar resultados, saber trabalhar sob pressão. Agora, a verdade seja dita, quando a gente olha para as grades de graduação, pós-graduação, MBA e mestrado, menos de 1% dos módulos são focados em soft skills. Então, existe um elefante na sala e ninguém está falando dele. E a grande armadilha disso é que, como a gente mais de 99% do tempo está aprendendo hard skill, a gente acha que vai aprender soft skill da mesma forma que a gente aprende hard skill. E é justamente o oposto. Eu não tenho a menor dúvida que soft skills são absolutamente ensináveis e, do outro lado, assimiláveis. Isso eu não tenho a menor dúvida. A grande questão é que as metodologias para o desenvolvimento de soft skills não são as mesmas das competências técnicas. E qual é a essência da diferença? Elas não são baseadas num conjunto de instruções que você pode replicar, tal como se ele seguisse um passo a passo, para com isso você ficar bom. Não é assim que elas funcionam. Porque o conhecimento técnico, a hard skill, você aprende de fora para dentro. A soft skill, ao contrário, você aprende de dentro para fora. Então, para você aprender uma soft skill, você precisa de 2 elementos. E sim, é possível aprender. O primeiro deles é intencionalidade. Você precisa querer de forma legítima e de coração. E o segundo, ter a coragem de colocar em prática. Se eu preciso aprender a falar em público, infelizmente, apenas lendo um livro não vai ser o suficiente para eu aprender, para fazer uma negociação, para eu ter mais disciplina. E isso definitivamente mexe em tirar todo mundo da zona de conforto. E assim a gente vai vendo que existe todo um campo metodológico para surgir, onde as pessoas vão fazer a escola dessas soft skills ao longo de toda a vida, a pedagogia delas, e com isso vão se transformar em outros tipos de profissionais, não em função da mudança das técnicas e bababá, mas justamente do fato de que a gente tem que investir menos tempo, menos esforço na produção direta, e com isso a gente libera mais recursos para a relação direta com outros seres humanos, que é esse o grande lance que eu acho que o futuro traz de positivo. It is simply to find a place that needs us, that gives us the freedom to be us. And it turns out if you do that, then people will be glad you're there. And I think that's a fine way to spend your day. É no agora que tudo mora. É na minha conduta de hoje que eu construo o futuro. E que, aliás, o futuro nada mais é do que um punhado de hojes.
Então eu enxergo pessoas olhando o farol do médio e do longo prazo com ar de sonho, mas deixando esse senso que é tático, que é como hoje eu me posiciono melhor. Se eu pudesse dar um conselho para alguém que quer se transformar num funcionário peça-chave, é necessário que você troque uma perspectiva de fazer por você, para que você se torne a peça-chave, e comece a olhar para o outro. Seja humano. Seja humano. Isso vem em detrimento do quê? Dos relacionamentos, das pessoas que são especialistas em pessoas. E essas eu acho que não vão deixar de ter um espaço jamais. Mas tem um elemento que é fundamental, é a nossa capacidade como ser humano, que justamente é o que nos distancia dos macacos. A grande diferença é a nossa capacidade de olhar para o futuro, da gente fazer metas, planos e a partir daí perseguir algo. O futuro é agora, é já. Então, criar o futuro assim, que ação eu posso fazer agora? Que é de ser protagonista. O funcionário ruim é aquela pessoa que sempre coloca o motivo do seu insucesso em alguma outra coisa. No final, ele nunca puxa o protagonismo para si. Em algum momento, talvez ele perceba que ele está fazendo tudo errado. As pessoas precisam se adaptar, aprender essa nova realidade de uma forma que elas não fiquem fora, porque, a rigor, se você mantiver esse comportamento, o computador, a inteligência artificial e o robô vai te tornar obsoleto. E a gente pode até ficar velho, mas a gente não pode ficar obsoleto. Trabalhar é resolver o problema dos outros através de tarefas usando nossas habilidades. Tarefa pode ser automatizada. As nossas habilidades, não vejo elas sendo automatizadas. A minha visão, que é só a minha visão, é de que vai faltar gente qualificada, não vai faltar vaga. A chance de você ser substituído no dia por uma ferramenta, pela tecnologia, por um software, né, por um robô, muitas vezes, ela existe, em qualquer função. Mas existe uma pessoa que opera, né? Então, ser parte da engrenagem ela é importante, mas ela pode ser substituída. Ser a pessoa que pensa o processo e que opera aquela engrenagem, talvez seja o caminho para que as pessoas se tornem substituíveis. But there are some core skills that or behaviors or a mindset that mean that you're able to do that. So that's about being curious. It's about really recognizing that you don't make things alone, you make things collaboratively. So therefore, how do I find this network or this group that I collaborate with? And that group may change depending on different things that you're doing. And what I believe is that if you have it in you to be a linchpin, you will learn to love that feeling. You will not learn to fear it. You will learn to say, how can I feel it again? And it only works when you're doing something generous. Otherwise, it's solipsistic, it's selfish, it's just looking at yourself in the mirror. No, this is, how can I once again connect, touch another human being? And I consider that one of the best reasons to be alive.